Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que estão assistindo essa live de hoje. Eu venho aqui novamente com uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Você não perca a oportunidade, sempre com uma caneta e um papel, para anotarmos alguns pontos que tenho para tratar com vocês na noite de hoje. Deus abençoe vocês poderosamente. Não esqueça de compartilhar a live na medida que você for tendo acesso. Vão sempre compartilhando a live de hoje. Eu vou trabalhar com vocês sobre o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aqui. A paz do Senhor para todos. Uma boa noite. Deus abençoe você poderosamente. Vamos esperar os irmãos, a minha irmã Lindalva Quaresma. A paz do Senhor, irmã Lindalva. Deus abençoe a senhora poderosamente. Os irmãos que estão entrando vão compartilhando a live, tá certo? Eu vou tratar com vocês hoje sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Isso mesmo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Nós iremos trabalhar um pouco sobre alguns aspectos históricos, alguns aspectos teológicos que norteiam o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Eu trouxe alguns pontos para tratarmos hoje sobre o Evangelho de Mateus, para que os irmãos venham se familiarizar mais com o texto, com o contexto também, não é verdade? Na medida que os irmãos estiverem lendo, porque é muito importante nós, como estudiosos da palavra de Deus, como servos de Deus, nesse Aguinaldo, estudarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe a irmã Roseli Francisca, paz do Senhor. Deus abençoe a senhora poderosamente. Os irmãos que estão acessando a live, não percam, porque como eu já disse no início, iremos trabalhar sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, aonde você estiver, em casa, com a sua família. Pegue o seu exemplar bíblico e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, para trabalharmos alguns aspectos históricos e teológicos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Amém? Irmão Alexandre Barbosa, o presbítero ali, irmão Alexandre é um amigo ali do Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe o senhor poderosamente. Nosso amigo irmão Aguinaldo Barros, Deus abençoe o irmão Aguinaldo, um forte abraço. É uma satisfação, meus queridos irmãos, você está me permitindo entrar em seu lar, em sua residência, para ser um transmissor da palavra de Deus para a tua vida, para a vida da tua família. Louva a Deus por você, fique bem atento, tá certo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Eu vou tratar com vocês sobre um texto que muitos pregam em culto evangelístico, mas para nós entendermos o conteúdo desse texto, então eu quero trabalhar com vocês isto, amém? Mateus capítulo 11, versículo 25, a partir do versículo 25, que diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim disse Jesus Cristo.
Querido irmão, querida irmã, jovem, moça que está me ouvindo, amigo do Evangelho, quem sabe também está me ouvindo na noite de hoje. Estamos nos deparando, queridos, com o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus, um dos discípulos de Jesus, vocacionado por ele para o seguir. Nós sabemos, irmãos, que Mateus, antes de ser vocacionado, Mateus ele tinha uma condição de vida não muito bem vista pela sociedade. Pois quando lemos Mateus capítulo de número 9 e versículo de número 9, nós vamos ver a vocação de Mateus. Capítulo 9 de Mateus, versículo 9 diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, versículo 9 em diante, nós vemos aqui a vocação de um homem que era cobrador de impostos. Perceba, um cobrador de impostos na época não era bem visto. Ele era um funcionário do governo que recolhia, que cobrava os impostos. Então você já dá para perceber que Jesus vocaciona quem ele quer. Jesus chama quem quer. Jesus levanta quem quer para exercer um ministério. Jesus levanta Mateus, vocaciona Mateus, chama Mateus para o seguir. E o interessante de tudo isso, que um homem que era antes cobrador de impostos, agora se torna discípulo de Cristo e se torna um escritor do seu evangelho. Então você perceba a beleza de Cristo liberada sobre uma vida que está vivendo um tempo de escuridão. Quando a luz chega, resplandece nessa pessoa um fôlego, o brilho, a alegria de viver. Então vemos que Jesus chama Mateus e dá uma oportunidade de viver um tempo novo, de viver uma nova fase. Amém? Os irmãos, Deus abençoe a irmã Rita Cordeiro, de Santana dos Garrotes, aqui da Paraíba. Deus abençoe a irmã Rita Cordeiro, irmão Suélio Júnior, ali de Cabedelo, Deus te abençoe. Então já começamos a entender nessa parte introdutória que Jesus vocaciona um homem que era cobrador de quê, irmãos? Cobrador de impostos. Estava na alfândega. Entenda? Vamos ainda para a parte introdutória. Você está me perguntando, quem sabe, não é isso, Suélio? Deus abençoe, Suélio Júnior. Que ano, Thales, Mateus escreve este evangelho? Segundo a história bíblica, o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, foi escrito, irmãos, em meados do ano 60 depois de Cristo. Mateus escreve esse evangelho com cerca de 28 capítulos. Pegue a Bíblia comigo, não deixe de manusear a Bíblia. Vamos ver aqui que o evangelho de Mateus ele tem 28 capítulos. 28 capítulos, escrito no ano 60 depois de Cristo. Quem sabe você me ouve e também pergunta: Thales, eu sei que agora eu estou sabendo que o evangelho de Mateus foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Mas qual foi o tema que Mateus se baseou para escrever este evangelho? Irmãos, Mateus se baseou no tema Jesus, o Messias e Rei. Jesus, o Messias e Rei. Então, Pai do Senhor, Suélio Júnior, Deus te abençoe, meu amigo, dali da cidade de Cabedelo, um forte abraço. Então vemos que Mateus ele revela Jesus aqui neste evangelho como Messias e Rei. Vamos perceber que no capítulo 1 deste livro, irmãos, Mateus vai tratar sobre a genealogia de Jesus Cristo, apresentando a cadeia familiar de Jesus Cristo. No capítulo 11,
que é a base para a explanação de hoje, não perca, você que está assistindo. Aqui nós vamos ver que no decorrer do escrito de Mateus, vai falar aqui no capítulo 11 especificamente sobre João Batista. Envia 2 discípulos seus a Jesus Cristo. É aqui onde está baseado os versículos que nós lemos no início desta live, que é do versículo 25 ao versículo 30, que retrata sobre o jugo de Jesus. No capítulo 11, Mateus vai falar sobre João Batista, que envia 2 de seus discípulos a Jesus. E no final do capítulo 11 de Mateus, ele vai falar sobre o jugo de Jesus, do versículo 25 ao versículo de número 30. Então, irmãos, antes de aplicar o contexto, irmão Roberton Gleison, um amigo, Deus abençoe, irmão Roberton, forte abraço, abençoe você, sua esposa e sua filha. Vemos que o contexto histórico do Evangelho de Mateus, irmãos, ele foi escrito para os crentes judeus. Mateus, irmãos, que você está me ouvindo, ele apoiava nas profecias do Antigo Testamento para confirmar que Jesus era o Messias esperado. Mateus, ele escreve de uma maneira forte e intensa para relatar que o Messias, que Jesus Cristo, ele era o Messias que era esperado pelo povo. Então ele vai confirmar isso nas profecias do Antigo Testamento. Como nós podemos ver os profetas maiores, por exemplo, o profeta evangélico, o profeta messiânico Isaías, que profetiza sobre Cristo, profetiza sobre ele que viria em forma de homem para promover redenção à humanidade. Isaías vai falando sobre o Filho de Deus, que viria para cumprir a missão de resgatar o homem, resgatar a mulher do seu destino eterno, da sua morte eterna, da sua perdição eterna. Então Mateus vai falar sobre isso. Ele escreve para os judeus, apoiando-se nas profecias do Antigo Testamento, para confirmar que Jesus Cristo não era o filho de José, não era apenas o filho de Maria. Jesus Cristo, ele era o Messias esperado. A paz do Senhor, irmã Marta Chaves, minha mãe que está no Rio de Janeiro. Deus abençoe minha avó, irmã Tereza, e meu tio, irmão Marcos. Deus abençoe a todos. Então Mateus se apoia no Antigo Testamento para confirmar justamente a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus e como Messias inspirado. Inspirado e esperado. Um Messias, um homem ungido, um homem separado, que pregava palavra inspirada. Não era palavra qualquer. Palavras inspiradas por Deus. Palavras que vinham de uma essência pura, nobre, rica e santa, para promover um homem à libertação das cadeias do pecado. Você que está me assistindo, glorifique a Deus, porque Jesus Cristo, ele nos promoveu a liberdade através dessa mensagem rica, dessa mensagem pura, dessa mensagem santa, que você está de posse, que você foi alcançado, que a sua vida foi mudada, sua história foi transformada, justamente através deste Messias, que nós cremos que é o nosso Deus, que é o teu Deus. Aonde você estiver, meu querido irmão, meu querido ouvinte, glorifique a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Messias e está nesta noite visitando você com esta palavra de vida para o teu coração. Mateus, irmãos, ele visava, em última análise, a igreja inteira, revelando fielmente o escopo universal do Evangelho. Mateus, ele apresenta Jesus como cumprimento da esperança profética em Israel. Ele também apresenta Jesus, além de apresentar Jesus como cumprimento da esperança profética em Israel, Mateus, ele relata neste evangelho que Jesus é o único homem que tem capacidade. Jesus é o único homem que tem autoridade de subjugar as forças das trevas,
diferente dos magos da época, diferente dos astrólogos, Jesus Cristo, ele tinha uma autoridade sobre demônios. Ele tinha uma autoridade sobre demônios. Tinha poder de expelir enfermidades. Jesus, ele é apresentado como aquele que é especialista em intervir na história que está em um desastre e converter o desastre em um testemunho de conquista. Eu vou repetir, Jesus, ele é retratado como Mateus, como aquele que tem capacidade de converter a história de desastre em um testemunho de conquista. Você que me ouve na noite de hoje, não sei qual foi o desastre que você sofreu, não sei qual é o desastre que você está sofrendo, e também não sei quais são os desastres que as pessoas estão torcendo que você passe. Mas eu digo para você na noite de hoje, Jesus, o teu Jesus, ele tem capacidade de converter o desastre em um testemunho de conquista. Aonde você estiver, quem sabe na sua casa, quem sabe em seu trabalho nesta noite, Deus está dizendo para você, ele vai converter essa situação desastrosa em um testemunho de conquista. Te prepara, porque o Jesus que Mateus escreve, ele tem autoridade, ele tem autonomia para agir quando quer, porque ele não está preso a querer humano, ele é Deus e é detentor de toda a autoridade. Aonde você estiver, querido, receba o toque desta palavra. Deus, irmão Isaías, a paz do Senhor, irmã Lenice, tem capacidade de converter história. Aonde você estiver na noite de hoje, levante a sua mão para os céus e brade em alto e bom som em sua casa e diga: o Deus que eu sirvo, ele tem capacidade em converter uma história de desastre em testemunho de conquista. Oh glória! Você, quando não tinha Cristo, a sua vida era um desastre. Você não tinha paz, você não tinha certeza de vida eterna, você não tinha tranquilidade em sua alma. Existia um vazio gigante dentro de você, e esse vazio era a ausência de Deus. Mas na medida que você permitiu Jesus Cristo entrar em você, fazer morada em sua vida, você hoje sente uma paz que você não sentia. Você hoje sente a alegria da salvação que você não sabia que existia, porque a palavra de Cristo, ele está habitando em você. Aonde você estiver assistindo, eu te peço, compartilhe essa live de hoje. Tem coisa grande para tratarmos hoje, tem coisa boa para nós comentarmos hoje, referente ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30. Amém? Então, Jesus ele é apresentado, além dessas características que Mateus adere para apresentar Jesus Cristo, irmão Isaías, Mateus ele fala neste evangelho, este evangelho aqui é o único que apresenta Jesus à igreja, ou apresenta Jesus à igreja como sendo aquele que tinha a chave de abrir as portas fechadas pela oposição e promover um recomeço para a humanidade. Então Mateus ele relata neste evangelho, apresentando à igreja que Jesus é o cumprimento da esperança profética e apresentando neste evangelho a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Nós, como igreja de Deus, nós somos pertencidos, nós somos dominados, nós somos de um homem, de um ser que tem todo o poder de promover providência, subsistência, alimento espiritual. Mateus está dizendo neste evangelho que a igreja seria futuramente uma entidade pertencente a Jesus Cristo. Então você não é qualquer coisa, você é propriedade exclusiva de Jesus. Aonde você estiver,
Você é propriedade exclusiva de Deus. É isto que Mateus diz, apresentando a igreja como uma entidade futura pertencente a Jesus Cristo. Onde você estiver, pegue sua Bíblia, não esqueça, caneta e papel. Mateus, ele apresenta, irmãos, neste evangelho, os 5 principais sermões que Jesus Cristo pregou no seu exercício ministerial. No exercício ministerial de Jesus, nós sabemos que além de pessoas serem curadas, além de pessoas serem libertas, Jesus Cristo, ele apresenta em suas verbalizações 5 grandes mensagens descritas por Mateus. O primeiro sermão que Mateus escreve é o Sermão da Montanha, que nós sabemos que pela Bíblia está em Mateus capítulo 5, entre capítulo 5 e o capítulo 7, onde Mateus fala sobre o Sermão da Montanha pregado por Jesus Cristo. O segundo sermão, ou o segundo principal sermão apresentado por Mateus, é o sermão onde Jesus, no capítulo 10 do seu evangelho, ele dá as instruções para os proclamadores itinerantes do reino de Deus. Jesus, no capítulo 10 do evangelho, segundo escreveu Mateus, vai instruir os 12 discípulos, instruindo como eles deveriam proceder no seu exercício ministerial, a forma como eles entrariam nas casas, a forma como eles agiriam se forem recebidos e também a forma como eles deveriam agir se eles não fossem recebidos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, diz o seguinte: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus está dizendo, a mensagem que vocês vão pregar é sobre o reino. Nós podemos aprender aqui que o segundo sermão que Jesus ele prega, apresentado por Mateus, é um sermão instrutivo, um sermão estimulativo, um sermão exortativo, para que os discípulos viessem cumprir a missão, pregando a verdadeira mensagem e cumprindo o verdadeiro propósito. A verdadeira mensagem é chegado o reino dos céus. O verdadeiro propósito, conquistar almas, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Amém, irmão Alan, Deus abençoe. Nós podemos entender que o segundo sermão de Jesus Cristo está estimulando, está instruindo os discípulos a pregarem o reino e a exercerem a autoridade que o reino dá. Vou repetir. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, está instruindo os discípulos a pregarem sobre o reino do céu e a exercerem a autoridade que o reino dá. Então é o segundo sermão que Jesus prega e que Mateus descreve neste evangelho. O terceiro, irmãos, principal sermão que Jesus ele prega são as parábolas. Capítulo de número 13, nós vamos perceber que Mateus, especificando no capítulo 13, ele vai falar sobre as parábolas de Jesus. No capítulo 13 de Mateus, ele vai falar sobre a parábola do semeador, do versículo 1 do capítulo 13 ao versículo 23. A partir do versículo 24 do capítulo 13, Mateus vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. A partir do versículo 31, a parábola do grão de mostarda e do fermento. A partir do versículo 36, a explicação da parábola do joio. A partir do versículo 44, a parábola do tesouro escondido.
da pérola e da rede. O capítulo 13, Mateus apresenta Jesus como aquele que estava pregando por parábolas, especificando que este era o terceiro grande sermão, o principal sermão de Jesus Cristo. O quarto principal sermão de Jesus Cristo, apresentado pelo evangelista Mateus, meu pastor e amigo Eduardo Silva, um forte abraço, é justamente o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor, que está incluído no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus Cristo, ele vai pregar, vai verbalizar sobre o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor, aonde ele fala sobre o maior no reino dos céus. No capítulo 18 ele vai falar também sobre o perdão do pecado de um irmão. E o capítulo 18 de Mateus ele vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Então podemos perceber aqui o quarto principal sermão escrito por Mateus. O quinto principal sermão de Jesus Cristo, escrito por Mateus, é o sermão do Monte das Oliveiras, que é a respeito do fim dos tempos. Vamos para Mateus capítulo 24, aonde Jesus vai verbalizar sobre o princípio das dores. Mateus ele relata que o princípio das dores, este sermão profético, irmão Alain e irmão Roberton, é justamente o quinto principal sermão de Jesus Cristo, que Mateus escreve neste evangelho. O capítulo 24 do evangelho de Mateus e o capítulo 25, nós vamos perceber uma mensagem referente aos últimos tempos. O capítulo 24, eu disse para os irmãos que eu iria trabalhar hoje, irmão Alan, sobre alguns aspectos históricos, alguns aspectos teológicos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Aonde você estiver interessado em aprender comigo, pegue uma caneta e um papel e você tenha certeza que será edificado pela palavra. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus vai falar sobre o sermão profético, o princípio das dores. No mesmo capítulo 24, vai falar sobre o sermão referente à grande tribulação. No capítulo 24 ainda, o sermão ainda continua onde Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem. E ainda continua o sermão falando sobre a exortação à vigilância. E ainda no fim do capítulo 24 de Mateus, Jesus ele vai falar sobre a parábola dos dois servos. No capítulo 25 de Mateus, que está incluso no quinto principal sermão escrito pelo evangelista Mateus, Jesus ele fala sobre a parábola das 10 virgens, fala sobre a parábola dos 10 talentos, fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Então, nesses minutos que nós falamos aqui, referente à questão histórica, a estrutura do Evangelho de Mateus, nós podemos nos deparar com a data que foi escrito, que eu já falei no início da mensagem do vídeo, sobre o tema do livro, sobre a introdução histórica, o pano de fundo histórico, e falamos sobre os 5 principais sermões escritos por Mateus. Deus abençoe Pablo César, doutor Pablo César. Um forte abraço, meu amigo. Então nós podemos perceber aqui a estrutura, irmã Jane Félix, a paz do Senhor, do evangelho escrito por Mateus. Agora os irmãos devem estar interessados na aplicação da palavra e do texto que eu li. Eu quero me basear para trabalhar com os irmãos na noite de hoje um tema estimulativo no capítulo 11, onde eu fiz a leitura a partir do versículo de número 25, sobre o jugo de Jesus. Eu quero falar aqui sobre não despreze o convite de Cristo. Não despreze o convite de Cristo. Irmãos, nós vivemos um tempo hoje que é mais fácil nós aceitarmos o convite que o homem faz do que o convite que Jesus faz.
É mais fácil nós aceitarmos, eu digo nós de modo geral, ser humano. É mais fácil nós aceitarmos, quando não estamos com a nossa vida no altar, uma proposta, um convite do homem, do que o convite feito por Jesus Cristo. Quando vamos nos deparar sobre o jugo de Jesus, no capítulo 11 de Mateus, essa mensagem, irmão, se refere que Jesus Cristo, ele traz um propósito para o homem, diferente do propósito estabelecido pelos fariseus, aonde colocavam um jugo pesado sobre o povo, aonde com a legalidade estabelecida e imposta, faziam com que o povo viesse carregar um jugo pesado. Jesus Cristo, ele fala no versículo 21 em diante, uma passagem, uma parte interessante que eu quero entender com os irmãos e compartilhar com vocês. A paz do Senhor Silvana, Deus abençoe. Versículo 25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Jesus está dizendo que aquilo que era oculto aos grandes, aos sábios, aos intelectuais, foram reveladas aos pequeninos, aos simples. Então nós podemos aqui glorificar a Deus porque fomos alcançados por esta palavra, mesmo em nossa simplicidade. Aonde você está, você pode ser simples. Diante dos homens, você pode ser pequeno, mas você foi alcançado por Jesus Cristo. Você foi alcançado pela revelação de Jesus Cristo, que te promoveu uma oportunidade na medida que você não desprezou o convite dele. Pelo contrário, quando Jesus te convida para você ser discípulo, quando Jesus te convidou para você ser servo, você foi alcançado pela palavra. Você agora tem a oportunidade de caminhar em um caminho nobre, em um caminho grandioso. Você agora sai de um caminho sujo, de um caminho de percas espirituais, e agora caminha em Deus, caminha com Deus, cresce em Deus, em um caminho puro, em um caminho grandioso. Então nós temos que preservar a grandeza do convite de Cristo para nós. Na medida que aceitamos a Cristo e preservamos e valorizamos o convite que Ele nos fez, nós agora temos a responsabilidade de o agradar, de o servir, de o reverenciar com responsabilidade, com temor e com prazer. Versículo 26 diz, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus está dizendo, irmãos, a Bíblia é incrível, porque quando se refere a Jesus Cristo, Jesus no versículo 26 diz, sim, ó Pai, porque te aprouve, ou assim te aprouve. Está dizendo aqui, Jesus está dizendo, Senhor, os pequeninos só foram alcançados por esta revelação do Filho de Deus, porque foi o Senhor que permitiu. Entenda, tudo que Jesus fazia, ele devotava a Deus. Ele direcionava a Deus o querer. Jesus não dizia assim, os pequeninos receberam a revelação porque eu quis. Jesus não diz isso. Jesus diz o seguinte, Molan, os pequeninos receberam a revelação porque o Senhor quis. Porque aprouve a Deus revelar os pequeninos. Versículo 27. Irmãos, vão compartilhando a live, não esqueça, tem coisa grande da parte de Deus para comentarmos. Não saia daí, fique aí, porque a palavra de hoje é fruto de estudo, são frutos de mensagens que já preguei, que Deus ele me inquieta para direcionar para um tema e para trazer algo novo da parte dele para a tua vida hoje. Então isso aqui é fruto de tempos, de horas estudando. Então fique aqui comigo, não saia, aproveite a oportunidade. Então no versículo 27,
todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está dizendo, aquilo que eu tenho, aquilo que estás comigo, aquilo que eu tenho em posse, aquilo que eu tenho em mãos, foi entregue por meu Pai. A autoridade dada foi meu Pai que deu. A direção foi meu Pai que deu. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Jesus fala de relacionamento. Jesus no versículo 27 está dizendo, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O pai, para conhecer o filho, ele tem que ter um relacionamento. Tem pais que estão na mesma casa com o filho e não conhecem o filho, porque não tem um relacionamento preservado, bem estruturado. Um pai que não prioriza um relacionamento com o filho, ele não vai conhecer o filho. É bem verdade que nós não conhecemos um filho ou um pai em sua totalidade. Mas na medida que nós aproximamos, a cada vez mais que nos aproximamos, nós vamos conhecendo mais o ente querido, aquele que está perto. Você conhece mais a sua esposa na medida que você conversa e tem contato com ela. Você conhece mais o seu pai, ou você conhece mais o seu filho na medida que você tem mais contato com ele. Então isso é relacionamento. Perceba que Jesus está dizendo, o Pai me entregou, porque eu não sou qualquer pessoa. O Pai me entregou porque eu tenho um relacionamento com Ele. Jesus, ele teve um exercício ministerial grandioso, porque ele nunca verbalizou, trazendo uma autoexposição para si, a glória para si. Ele devotava a glória para o Pai. Ele se referia ao Pai como símbolo de devoção, como um símbolo de autoridade. Então nós vemos no versículo 27, relacionamento, irmãos, compartilha a live. Pessoas precisam ouvir essa palavra, compartilha, não esquece. Então percebemos o quê? Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Entenda, Jesus está dizendo, existe um relacionamento com o pai. E diz o seguinte, ninguém conhece o filho senão o pai. Primeiro ponto. Ninguém conhece o pai senão o filho. Deus abençoe, irmão José, esse missionário abençoado. E diz o seguinte, senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Está dizendo o que, irmãos? Jesus, como filho de Deus, estava revelando Deus para o povo. Estava revelando a divindade para o povo. Na medida que Jesus pregava, na medida, irmão Jadson, que Jesus exercia o ministério, Jesus estava revelando o poder de Deus, a autoridade de Deus, a unção de Deus liberada sobre ele por ser ungido e separado para aquele ministério. Então, no versículo 28, vamos nos deparar com o tema da nossa mensagem. Não despreze o convite de Cristo. Quem sabe, você que ainda não é crente, pode estar assistindo essa palavra na noite de hoje. E eu digo para você, a igreja pode estar com as portas fechadas, mas você pode voltar para Jesus hoje. Aonde você estiver, que estiver assistindo essa live, ou agora, ou depois, quando ela for compartilhada, você pode aceitar a Jesus Cristo, confessando a Ele como único e suficiente Salvador, porque Jesus tem poder para transformar a tua vida. Eu e os irmãos que estão assistindo aqui comigo, todos que estão assistindo agora nessa noite, nós temos a capacidade de glorificarmos a Deus pela nossa salvação. Se você, meu querido irmão, se você que está me assistindo aí, que é servo de Deus, é serva de Deus, e agradece a Deus porque você encontrou a verdadeira salvação, digite um amém aqui, digite um amém, porque tem coisa grande da parte de Deus para ser liberada sobre nossa vida. Vai interagindo comigo. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui vemos um convite de Cristo. O tema da palavra é: não despreze o convite de Cristo. Nós podemos aprender
Jesus Cristo aqui está cumprindo o seu ministério, está dizendo: vinde a mim, vinde. Nós podemos entender este verbo, o verbo aqui traz a conotação de sair de uma posição para outra, traz a conotação de sair de um estado para outro. Vinde a mim, vinde, movimentação, sair da inércia, agir, vinde. Jesus está dizendo para você: é tempo de sair da inércia, é tempo de mudar o estado. Irmão Everaldo Gama, Deus abençoe. É tempo de mudar-se de posição. Diante de Deus, nós temos que ter ciência. Como está a nossa posição diante de Deus? Não é posição hierárquica, não é posição ministerial. Qual é a nossa posição diante de Deus? No sentido de adorador, no sentido de servo, no sentido de detentor de uma unção para exercer o ministério. Nós temos que nos localizar diante de Deus. Nós temos que ter ciência de que nós servimos a Deus com uma responsabilidade de sermos transmissores da glória de Deus. Aonde você está nesta noite, entenda, meu querido irmão, você tem a responsabilidade de ser um transmissor, de ser uma transmissora da glória de Deus. Aonde você chegar, a glória de Deus será transmitida para que vidas sejam alcançadas pela palavra do reino de Deus. Então você é um transmissor da glória de Deus, da doxa de Deus, da glória, doxa do grego. Doxa no grego, irmãos, significa glória. Então você é transmissor da doxa, você é transmissor da glória. Vinde a mim, Deus abençoe a irmã Luana Samara. Nós podemos, isso, irmão Alan, sobre a questão da movimentação. Para você ter uma nova vida em Cristo, você precisa se movimentar. Você precisa olhar para a sua condição e dizer: eu quero mudar a minha condição hoje. Quem sabe você está aí nesta noite, é servo de Deus, serve a Jesus Cristo, já aceitou a Jesus Cristo, já confessou Ele como Salvador, mas a sua vida não teve mudança. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, mas não mudaram a sua consciência, não mudaram a sua prática, não mudaram a sua conduta, não mudaram os seus passos. Tem pessoas que são crentes, que continuam nas mesmas práticas, nas velhas práticas. Aquele que se movimenta verdadeiramente para mudar a sua condição, ele tem a sua vida transformada. É bem verdade que esta palavra que está aqui, assistindo, isso, irmão Alan, dessa forma, quem está assistindo essa palavra aqui vai ser tocado, sabe por quê? Porque você, quem sabe, é servo de Deus e não cresce espiritualmente. Eu quero dizer para você que Jesus não te chamou apenas para ser servo. Jesus te chamou para você crescer espiritualmente. Jesus te chamou para você progredir. Tem pessoas que dizem: eu nasci para ser servo apenas e ficar dentro da igreja sentado no banco. Jesus te chamou para ser servo, corretíssimo, mas Ele também te chamou para você crescer em Deus. Se você tem prazer em crescer em Deus, nesta noite, aonde você estiver, brade dentro de sua casa, no seu trabalho e diga: eu irei me movimentar. Perceba, vinde a mim, movimentação, todos. Jesus diz: todos que vierem a mim, todos que quiserem se movimentar, mudar o estado, que estão cansados, que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Agora eu quero trabalhar com os irmãos um ponto. Pega a caneta e pega o papel. Isso, irmão Alan, mova-se para ter crescimento. Quer ter crescimento, meu querido? Se move. Quer ter crescimento em teu ministério? Estude a Bíblia. Ore. Coloque a face no chão. Coloque a face no pó. Clama a Deus. Porque Deus tem poder de direcionar o teu ministério e de promover um crescimento que você nunca teve antes na sua vida espiritual. Amém? Pega a caneta,
vou trabalhar alguns pontos aqui referente à questão do quem está cansado. Pega a caneta e pega o papel. Vamos lá. Os irmãos estão me ouvindo, os irmãos estão me entendendo. Quem acredita que você foi alcançado por Jesus Cristo, foi transformado por Ele, digite um glória a Deus aqui no comentário, para mim ter o feedback dos irmãos e ter ciência de que os irmãos estão ouvindo e entendendo a pregação, a live na noite de hoje. Primeiro ponto, quem está cansado? Irmãos, quem está cansado não tem agilidade contra o pecado. Quem está cansado é uma presa fácil para o adversário. Quem está cansado, sua alma está prostrada. Quem está cansado, a sua vida constantemente é uma vida miserável espiritualmente. A sua vida espiritual vive numa condição degradável, triste. Quem está cansado se refere a uma pessoa que não tem forças para se movimentar, que não tem forças para agir, que não tem força para tomar atitude. Quem está cansado não consegue encontrar na vida um destino que lhe dê a paz. Eu vou repetir. Quem está cansado não consegue encontrar na vida um destino que lhe dê a paz. Por isso que nós podemos entender, naquela época, quando Jesus fala sobre isto, ele está falando sobre aqueles que estavam subjugados pela lei, que viviam uma condição espiritual corrompida. Jesus, ele quando vai dizer isso, ele está dizendo, vocês têm a liberdade, vocês agora têm a oportunidade de virem até mim. E mesmo se vocês estiverem cansados, eu estarei aliviando vocês. Então, quem sabe você me assiste na noite de hoje e está dizendo para você, irmão Thales, eu estou sem agilidade. Quem sabe você está me assistindo e tropeçou na sua vida. Pai do Senhor, irmão Victor Naldo, Pai do Senhor. Quem sabe você tropeçou, quem sabe você falhou. Quem sabe você está em casa, aprisionado, oprimido, porque errou. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que você que está cansado, você que está sem agilidade contra o pecado, quem sabe, não são todos, mas alguém que está me ouvindo aqui, pode ter sido enlaçado pelo pecado. Quem sabe você foi derrubado pelo laço. Mas eu quero dizer para você na noite de hoje, se você pedir perdão a Deus, Ele tem capacidade de perdoar o teu pecado e restaurar a tua condição espiritual. Eu prego na noite de hoje, quem sabe para alguém que está prostrado e está pedindo perdão agora, aonde você estiver, reconheça Jesus, aceite a Jesus, porque Deus ele quer fazer com que você volte a pregar. Você que pregava e tropeçou na sua caminhada e não quer mais pregar por vergonha, porque o inimigo te laçou, Jesus está dizendo para você, o perdão está sendo liberado para a sua vida, para você voltar a exercer o teu ministério. O sacrifício de Jesus Cristo foi muito grande para perder a tua alma para o adversário. Então nós podemos entender aqui, irmão Alain Mesquita, que Jesus ele faz esse convite. Ele diz, vem, vocês que estão cansados, verdade, vocês que estão cansados, vocês podem vir até mim. Quem está sem agilidade, ele não tem, irmãos, uma força de fugir do pecado, porque ele foi enlaçado pelo pecado. A pessoa se torna uma presa fácil para o adversário. A pessoa quando está cansada espiritualmente, com um jugo muito pesado sobre si, o impede de fugir da imposição do adversário. Quem está cansado, a sua alma está prostrada, ou seja, está entregue a uma condição miserável espiritualmente. A pessoa não consegue ter uma direção certa para ter a paz. Mas Jesus Cristo na noite de hoje, Ele é a tua paz. Jesus Cristo, Ele é o teu braço forte. Jesus Cristo é o teu amigo incomparável. Jesus Cristo é aquele que tem poder de transformar você e a sua família. Quem sabe você me ouve aqui e está dizendo, irmão Thales, só Deus sabe como é que é meu filho.
Quem sabe você está dizendo, irmão Thales, só Deus sabe como é que é meu casamento. O levante é muito grande. É uma perseguição extrema. Eu não tenho paz com meu filho. Eu não tenho paz com meu esposo. Eu não tenho paz com meu vizinho. Mas Deus disse para você, você foi levantado para pregar este evangelho para ele e dizer para ele, Mateus capítulo 21, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 28 em diante, para que ele venha reconhecer Jesus e receber uma nova condição e uma oportunidade de viver um novo tempo. Então você tem a responsabilidade para isso. Segundo ponto, quem é oprimido? A pessoa que é oprimida, irmãos, eu fui estudar um pouco sobre a questão da opressão. A opressão é uma força exterior, irmãos, que sufoca. Quem está oprimido está sufocado. Quem está oprimido, ele está, muitas das vezes, a sua vida espiritual é como se ele estivesse passando um tempo com uma respiração forçada, porque existe uma força maior que o sufoca. Quem sabe você está me assistindo e quem sabe existe uma força espiritual que tenta sufocar você, que tenta oprimir você. Mas você tem que lembrar da salvação que você tem em Cristo e da palavra que você crê, da palavra que você lê, da palavra que você prega e repreender todo espírito de opressão. Eu quero hoje fazer um desafio da parte de Deus para a tua vida. Nesta noite, aonde você estiver, quem sabe até no encerramento da live, nós podemos até orar juntos. Vou fazer esse convite hoje, essa convocação. Você vai ficar em pé onde você está. Você vai levantar as suas mãos dentro de sua casa e vai repreender todo espírito de opressão que tenta sufocar a tua vida espiritual, porque nesta noite o grilhão do forte ele vai ser quebrado, o arco vai ser quebrado, a lança vai ser quebrada, a flecha vai ser cortada, porque a opressão vai ser retirada do teu lar. Se você crê, glorifique a Deus por isso, porque tem uma palavra de vida para tua vida hoje. A opressão é uma força exterior que sufoca, submete a pessoa a uma condição imposta por esta força. Quem está oprimido não tem domínio sobre si. Quem está oprimido, ele está subjugado à imposição daquela força exterior que o oprime, de maneira que a pessoa não tem condição de reverter a sua situação. Quem está oprimido se torna uma pessoa desacreditada. Ela não acredita nela mais. Ela não acredita no potencial que ela tem. Ela deixa de acreditar no Deus que ela serve. Quem está oprimido deixa de acreditar no colorido da vida. Quem está oprimido deixa de acreditar no escape de Deus. Quem está oprimido deixa de acreditar em pessoas, porque foi tão oprimido por elas que perdeu até a confiança, perdeu até a convicção que tinha de que poderia existir amigos que o ajudaria de sair daquela situação. Quem está oprimido não consegue ouvir uma palavra de ânimo e permitir que ela surja efeito na sua vida, porque mesmo com a palavra de ânimo seja liberada, existe um bloqueio que impede a eficácia e o exercício dessa palavra. Quem está oprimido não consegue absorver o poder liberado pela palavra de Cristo, aonde te dar a autoridade de repreender esta opressão, porque quem está oprimido está subjugado a esta força. Quem está oprimido, ele se torna uma pessoa afetada também, irmãos, pela depressão. Quantas pessoas hoje, irmãos, não estão afetadas pela depressão? Pessoas que estão tristes, pessoas que já pensaram até em tirar a sua vida, pessoas que pensaram até mesmo de se jogar de ponte, de se jogar na frente de trem, de se jogar na frente de caminhão, de tomar veneno para tirar a sua vida. Entenda, quem está depressivo, ele está subjugado a uma força opressiva. Nós temos que ter ciência de que essas pessoas precisam ser cuidadas, essas pessoas precisam ser tratadas,
Nós temos que ter ciência de que a depressão, as pessoas que sofrem, os relatos que nós ouvimos, ela sufoca a pessoa, ela deteriora a consciência, ela deteriora os relacionamentos, ela aprisiona a pessoa em uma condição infeliz de vida, ela aprisiona a pessoa em uma condição degradável, de maneira que a pessoa não consegue objetivar um futuro brilhante para a sua vida. Quem está depressivo, quem está oprimido, irmãos, ela é uma presa fácil para o adversário. Isso, meu querido irmão Alan, justamente, Jesus está dizendo para aquele que está oprimido, vinde a mim. Jesus está dizendo para você que está cansado, Jesus está dizendo para você que está depressivo. Quem sabe você me assiste na noite de hoje, e só Deus sabe como é que está a tua condição espiritual, só Deus sabe como é que está a tua condição sentimental. Quem sabe a opressão ter tomado conta de tua vida, quem sabe a depressão ter sucumbido o teu ministério, mas Jesus disse para você na noite de hoje, vinde a mim, mude o teu estado, saia desta posição. Quem sabe você diz, Thales, como é que eu vou sair dessa posição, meu amigo, se eu não tenho força? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que toda a opressão está sendo repreendida agora em nome de Jesus. Todo espírito depressivo está sendo agora subjugado, repreendido e agora expelido pelo poder e que no nome de Jesus. Receba bálsamo em tua vida na noite de hoje, oh glória. Receba bálsamo na tua família, receba um bálsamo liberado sobre a tua estrutura psicológica, receba um renovo na tua estrutura sentimental, receba um renovo na tua estrutura espiritual. Deus está tocando em você hoje e promovendo um novo tempo de glorificação a Ele e um testemunho de conquista. Oh glória! Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar e creio que você também está sentindo o poder da palavra sendo pregada na noite de hoje. Não esqueça, irmãos, vão compartilhando a live para mais pessoas terem acesso. Os oprimidos, Jesus ele convida os oprimidos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero tratar sobre algo também que permeia, que é a chamada síndrome do pânico. Pessoas que estão vivendo uma fase de síndrome do pânico, pessoas que têm medos, pessoas que têm medos que sucumbem. Perceba, opressão, depressão, síndrome do pânico, são bloqueios que impedem o teu crescimento. Amém, irmão Edmilson Santos, um forte abraço, a paz do Senhor. E nós estamos tratando, irmãos, um assunto muito rico e muito sério, que nós temos que comentar, nós temos que trabalhar sobre isso. Não é um assunto que a gente deve levar de uma maneira qualquer, nós temos que entender. Isto é para ser tratado. E Jesus não chamou os bons. Jesus não disse, irmão Alan, lá da terceira etapa, Deus abençoe o nosso pastor Joel, essa terceira etapa. Jesus não disse assim, você que me assiste, Jesus não disse, venha até mim aquele que tem uma boa condição financeira. Venha até mim você que vive em uma estabilidade espiritual, em uma estabilidade emocional. Pelo contrário, Jesus convida aquele que está sofrendo com uma carga pesada, com uma imposição legal que sufoca a condição espiritual verdadeira e real. A verdadeira condição espiritual do crente não é estar subjugado a uma legalidade, a uma norma, a uma doutrina apenas. O crente, ele tem que estar de acordo com a norma e a doutrina da igreja tem, correto, positivo. Mas você tem que ter ciência de que você tem que ter a liberdade em Cristo. Você não pode servir a Deus por obrigação. Você não pode servir a Deus porque você foi forçado. Você não pode estar dentro da igreja porque você foi coagido. Você não pode ir para a igreja, eu vou porque minha esposa quer que eu vá. Eu vou porque meu esposo quer que eu vá. Porque meu filho quer que eu vá. Deus ele não recebe esse tipo de sacrifício. Ele requer de você uma voluntariedade em seu exercício, em sua prática, em sua conduta. Tá cansado, tá oprimido, tá depressivo, a síndrome do pânico tem tomado conta de você. Quem sabe você está me assistindo dizendo, irmão Thales, essa palavra é para mim. Quem sabe você está dizendo isso.
Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua mente está sendo liberta. Um desbloqueio está sendo concedido. Deus está destravando o que está travado no mundo espiritual hoje. Glória, receba essa palavra. Onde você estiver, glorifique a Deus. Deus está destravando o que está travado. Irmãos, Deus ele é especialista de destravar aquilo que está travado. Deus é especialista em desbloquear aquilo que está bloqueado. Deus é especialista em reverter aquele quadro que é irreversível. Deus é especialista em frustrar os projetos e as maquinações de Satanás contra você. Porque Deus, ele sabe que você não tem uma marca qualquer. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Aonde você estiver me ouvindo nesta noite, minha querida irmã, seja tocada pela libertação da palavra. Meu querido irmão, seja tocado pela libertação da palavra. Aonde você estiver, que está com seu filho doente e oprimido, seja tocado pela libertação da palavra. Jesus Cristo está entrando em tua casa agora, está entrando em tua vida agora, para mudar, para transformar, para regenerar, para renovar, para te erguer, para te levantar, porque Ele sabe que você tem um potencial para exercer o ministério que Ele te confiou. Então levanta a tua cabeça, glorifica a Deus, porque é noite de liberdade para a tua vida. É noite de liberdade para a tua alma, é noite de liberdade para a tua alma, para a tua condição espiritual hoje. Quem está oprimido, quem está vivendo uma fase de depressão, síndrome do pânico e todas essas doenças, no final iremos orar. Não sai da live de hoje, no final eu vou fazer uma oração para os irmãos, já disse. Você vai estar em sua casa, vai orar comigo. Eu estarei orando por você, pela sua família. Deus, nesta noite, operará uma libertação, algo grande sobre a tua vida. Amém? Não perca essa live de hoje. Vai compartilhando em nome de Jesus. Irmãos, quem é oprimido, a sua alma está aprisionada. E ela é tendenciosa a culminar desejo de suicídio, entre outras coisas terríveis. Práticas malignas que permeiam na mente daquele que está oprimido. Entenda, Deus ele tem poder de repreender todas as práticas malignas que vêm em tua mente. Sabe por quê? Porque a tua vida tem valor diante de Deus. Vou falar algumas palavras muito simples para alguns, mas para mim é muito rica. Uma frase muito dita. Você que me ouve, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. A tua vida tem valor. O teu ministério tem valor. Você é simples, mas você tem valor. Está cansado na caminhada, mas tem valor diante de Deus. Não pense em retroceder. Não pense em parar. Repreenda esse espírito de suicídio que permeia a sua vida hoje. Você tem valor diante de Deus. Você é uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Você é um diamante que está sendo lapidado e quem sabe esse lapidar de Deus está doendo. Saiba de uma coisa, o diamante só brilha por causa da pressão. E é necessário o crente sofrer pressão em sua jornada para brilhar. Quem sabe a pressão que você está sofrendo está permitindo que você viva uma fase de angústia, mas isso é necessário para você resplandecer o brilho da glória de Deus. Você tem valor. Glória a Deus. Nós iremos orar no final, irmão Gilvanildo Melo. Pai do Senhor, vão compartilhando a live, irmãos, não perca. No final estaremos orando. Oh, glória, eu sinto graça da parte de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem alivia, irmãos, é Cristo. Quem alivia a opressão do homem não é Kant, não é Napoleão Bonaparte, não é estes grandes homens, sociólogos, filósofos, homens que revolucionaram a sua época, que foram grandes governadores, que foram grandes homens que dominaram impérios, que conquistaram províncias. Jesus está dizendo, o único que tem poder de aliviar vocês sou eu. Quem alivia o homem é Cristo. Quem alivia o homem não é filosofia, não é ideologia, é Cristo. Cristo te promove alívio. Aliviar, sabe o que significa aliviar?
tirar de sobre si uma carga, livrar-se de uma opressão, diminuir a intensidade da carga. Jesus está dizendo, com ele o jugo vai existir, porque o controle agora da tua vida não é mais da legalidade mundana. O controle da tua vida agora está na autonomia e na autoridade de Jesus Cristo. Você está dizendo, Thales, o que é jugo? Anote aí. Jugo, irmãos, era uma peça feita em madeira e era utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. Jugo era uma peça feita de madeira utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. Então o jugo, ele prendia o boi, o animal, à carroça ou ao arado. Então nós podemos entender o seguinte, que para existir uma movimentação, precisa-se ter um relacionamento que interliga. Perceba, para o arado ser utilizado, era necessário de um boi para puxá-lo, de um cavalo para puxá-lo. Então nós podemos entender que para uma obra ser realizada, precisa-se de um relacionamento que interliga. Então nós podemos entender esse jugo de Jesus como um relacionamento que nos interliga com Ele, para que algo seja feito, para que algo seja realizado. Perceba, nos tempos antigos, hoje não, mas nos tempos antigos era mais frequente as pessoas utilizarem jugo, as pessoas utilizarem carroça para transportar subsídios alimentares, para transportar, quem sabe, alimentos e entre outras substâncias. Era a carroça que era utilizada como meio. Até mesmo, irmãos, nós podemos ver que as bigas nas guerras eram utilizadas para as pelejas, onde cavalos puxavam as bigas naqueles tempos antigos para guerreiros ou para soldados serem utilizados. Amém. Isso mesmo, Edmilson Santos. Deus abençoe. Vamos compartilhando a live. Deus abençoe. Se cada um compartilhar, pessoas serão alcançadas. Então o jugo era uma peça feita de madeira e utilizada para prender os bois. Olha uma reflexão que Jesus me dá. O jugo era uma peça feita de madeira. Eu te pergunto, a cruz foi feita de quê? A cruz, ela foi feita de quê? O jugo era feito de madeira. E a cruz foi feita de quê? A cruz de Cristo foi feita de madeira. Irmãos, isso é uma revelação bíblica. Para ter uma eficácia no trabalhar do mestre em tua vida, você precisa estar arraigado na cruz. Você precisa estar relacionado com a mensagem da cruz. Você precisa estar, glória a Deus. Você precisa preservar o relacionamento com a mensagem, com a eficácia da crucificação, da ressurreição, da redenção de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então glorifica a Deus por isso. Então o jugo era uma peça feita de madeira. Eu estou repetindo para os irmãos anotarem. O jugo era uma peça feita de madeira, utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. Ou seja, Jesus está relacionando-se com você. Você se relaciona com Jesus. Deus abençoe, irmão. O Islane Cruz, irmã Inês Vasconcelos, abençoe. Deus, Ele quer um relacionamento para nos usar. Amém. Deus abençoe. Ali do Cristo, Pai do Senhor. O alívio de Jesus Cristo é para nos promover um relacionamento mais intenso com Ele. Perceba, Ele vai aliviar aquele que vem, aquele que está necessitado, aquele que está cansado, aquele que está subjugado pela lei. Vamos continuar. Thales, quais são os alívios que Jesus promove para aquele que aceita? Thales, eu estou aqui assistindo e quero aceitar a Jesus. Qual é o alívio que eu recebo? Irmãos, pega uma caneta e pega um papel. Não perca o que eu vou dizer aqui agora. Isso aqui é fruto de estudo, não perca. O alívio que Jesus Cristo vai promover para você. Primeiro, Ele vai perdoar o teu pecado, vai perdoar a tua falha, perdoar a tua transgressão, perdoar as tuas más práticas, perdoar teus maus pensamentos.
Segundo, ele vai libertar você da escravidão. Ele vai libertar você da opressão. Ele vai libertar você da depressão. Não saia, os irmãos estão entrando aqui, nós iremos orar no final da live de hoje. Terceiro, Jesus ele te direciona para um alvo certo. Jesus não te coloca em uma situação onde você está perdido. Ele faz com que você tenha um alvo certo. Quarto, Jesus ele vai purificando você. A santificação no decorrer da trajetória. Quinto, Jesus ele te promove novos propósitos de vida, novas expectativas em Deus, novo crescimento em Deus. Sexto, quem não despreza o convite de Cristo, ele recebe um calçado em seus pés, ele recebe um ministério. Se lembra de Mateus, quando eu falei, Mateus capítulo 9, versículo 9, da vocação de Mateus? Jesus, quando chega ao homem e convida o homem aceita Cristo, ele recebe o ministério, ela recebe o ministério. Outro ponto, quem não despreza o convite de Cristo será usado e reconhecido como embaixador de Cristo na terra. Outro ponto, quem não despreza o convite de Cristo será uma candeia acesa em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio à calamidade, em meio às desistências, em meio às opressões. Você será uma candeia acesa. Outro ponto, você receberá o derramamento do Espírito Santo. Outro ponto, você aprenderá sempre com o mestre, pois o seu jugo é suave e o fardo é leve. Outro ponto, você será dominado pelos frutos do Espírito Santo, aonde as práticas pecaminosas antigamente dominavam você, na medida que você não despreza Cristo. Quem domina você agora é Ele, e os frutos do Espírito Santo serão exercidos em sua vida e através de você. Outro ponto, você obterá no fim de sua carreira a honra de ser servido por Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro. No final da tua jornada, soldado, no final da tua jornada, minha irmã, guerreira de Deus, guerreiro de Deus, por não ter desprezado Jesus Cristo, você será servido por Ele. Você terá a honra de, no final da sua carreira, você ter acesso a Jerusalém celestial. Que Deus nesta noite te abençoe. E eu quero convocar vocês para encerrarmos a live de hoje com uma oração. Aonde você estiver, chame sua esposa, chame seus filhos e vamos orar agora por libertação. Eu vou orar agora por cura. Quem ainda não é crente, que deseja fazer uma confissão, se entregar a Jesus, digite aqui: Montales, eu quero aceitar a Jesus Cristo. Quem sabe você não é crente ou pode estar assistindo e quer voltar para Jesus. Digite aqui: Montales, eu quero voltar para Jesus. Que eu vou orar por você, meu querido ou minha querida. Nesta noite, não despreze Jesus Cristo. Não despreze o convite de Cristo. Não despreze o ministério de Cristo. E não despreze a palavra de Cristo. Como sempre venho dizendo, o Brasil está no controle de Deus. O mundo está no controle de Deus. E você está no controle de Deus. Vamos orar? Aonde você estiver, se tiver algum pedido de oração para fazer, digite aqui para orarmos por você na noite de hoje. Nós iremos orar agora por famílias. Irei orar por você, pela sua família, pelo seu casamento, por vocês, para que vocês sejam alcançados pela glória de Deus na noite de hoje. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela palavra que foi pregada. Te agradecemos pelos pontos que aqui foram abordados. E como eu fiz uma convocação, Pai, no início desta mensagem, para que nós orássemos por aqueles que estão oprimidos, por aquele que está depressivo, por aquele que está sem expectativa de viver. Eu quero te pedir agora, meu amigo Jesus, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor venha libertar esta vida que está ouvindo esta oração agora. Liberte ele, liberte ela de toda opressão. Liberte ele de todo jugo pesado do pecado, de todo jugo da legalidade, que o impede de ter um acesso direto a Deus. Eu te peço agora, Pai, que todo espírito de morte seja colocado por terra. Eu te peço agora, Pai,
Que toda angústia seja repreendida, que todo desânimo seja repreendido, que toda enfermidade que assola a vida espiritual e física seja repreendida agora, porque nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que é vivo, não servimos a um Deus que está engessado, nós servimos a um Deus que está atuante e está em plena atividade. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, visita esta vida agora, visita esta família agora, visita este casamento agora. Eu oro pelo meu tio, Pai, que está precisando de uma resposta tua. Visita o teu servo ali no Rio de Janeiro. Eu oro, Pai, pelo irmão Alain Mesquita, por todos que estão nesta live, que estão entrando agora, e por aqueles que irão ouvir depois, que sejam alcançados pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que toda intervenção do adversário planejada, programada, venha ser repreendida em nome de Jesus, Pai, porque nós servimos a Ti e Tu és o dominador do céu e da terra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço juntamente com os Teus filhos, Senhor. Nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você poderosamente, você que acompanhou a live de hoje. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus. Não esquece de compartilhar, não esquece de assistir posteriormente, você que chegou agora, vai trabalhando aqui na live. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos, irmão Maicon Castro, todos os irmãos que entraram, irmão Alain, irmão Edmilson, irmã Miriam, todos que irmã Zéza Barbosa, nós iremos orar assim, irmã Zéza. Deus abençoe a senhora poderosamente, em nome de Jesus, estarei orando pela senhora, viu? Deus ele vai trabalhar assim, em nome de Jesus. Irmã Islane Cruz, estaremos orando também pelo seu esposo. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de orar por mim, por este servo de Deus. Um forte abraço. A paz do Senhor para todos. E até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão David, evangelista. Até a próxima live. Deus abençoe. Se você chegou agora e não assistiu, eu vou compartilhar. Você também compartilha comigo. E posteriormente, com uma caneta e um papel, escreve os pontos que foram abordados. Deus edificará a sua vida e falará continuamente ao teu coração. Um abraço do vosso amigo e irmão Thales Vinícius. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.